Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Signo de Áries, arianas e arianos, que a alegria de viver esteja contigo, Áries. Ai, que essa semana vai ser muito boa para você, Áries, eu tenho certeza, tá? Próximas horas para o signo de Áries. Não esquece, tá? Deixa teu gostei, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma previsão que publico aqui no YouTube, tá bom, Áries? Abra o coração para receber esta mensagem. Áries, seguinte, cara. Ó, 5 de espadas. Vem saindo arcano de 5 de espadas, hora ou outra, para o signo de Áries, tá? 5 de espadas é um arcano que se remete a conquistas, a batalhas, a desafios. Mas é sempre aquela, não é? Até que ponto isso pode ser uma coisa benéfica para você? Até que ponto isso pode ser uma coisa que talvez não vá trazer o resultado do jeito que você deseja? Às vezes, Ares, aqui pode estar falando muito de situações em que você está lidando com pessoas que são um pouco complicadas, tá? Tem gente aí que é importante demais você ficar um pouco atento. Joguinhos, coisinhas, isso e aquilo. Talvez seja importante você ficar ligado nisso, viu? Porque aqui é aquele tipo de batalha que eu diria que ninguém sai ganhando, sabe? Ninguém sai ganhando. São até as tentações, muitas vezes. Palavras que falamos que muitas vezes machucam também. E ó, cavalo de espadas. Então, o que eu percebo aqui, Ares, com tantas espadas aqui, uma certa ansiedade. Ou uma ansiedade para colocar uma ideia em prática, ou palavras que podem sair da sua boca. Cuidado com fofoca, principalmente aqui com fofoca. Estou sentindo cheiro de fofoca. Tá? Esse cavalo de espadas, ele me remete muito a tá falando sem pensar. Tem que ter um pouco de estratégia. Não adianta só querer fazer uma coisa, tem que querer fazer bem feito. E o cavalo de espadas aqui pode representar uma tendência a explosões, a ansiedade, a se jogar demais numa coisa. E como eu falei, né? Tu pode estar lidando aqui com uma pessoa um pouco difícil, joguinhos talvez no campo amoroso, joguinhos aí no campo de flerte, pessoas mal intencionadas. Se você não quer que as pessoas saibam algo ao seu respeito, eu diria que é bom você ficar um pouco na sua, tá? Para esse momento, eu diria que é bom você ficar um pouco na sua, tá? Agora, é claro que aqui também pode estar representando você saindo aqui de uma muito rápido, né? Houve o problema ali, você consegue lidar com isso muito rápido. Ó, e o arcano do louco. Arcano do louco fala muito sobre um novo trajeto, um novo caminho, ou talvez, Ares, uma nova forma de você fazer alguma coisa. É como se... Eu vejo muito isso, tá? É aquele negócio, eu não estou fazendo da forma correta. Ou não estou fazendo da forma correta, ou não estou pensando da forma correta. É como se fosse necessário uma reorganização de pensamento aí para poder dar essa reiniciada e começar de novo, tá? O louco, ele aparece aqui como desfecho da tua leitura, talvez para te mostrar que às vezes se desprender de certas situações é a melhor coisa que você pode fazer, viu? Cuidado com gente. Olha, já é aquele negócio, né? Já dizia minha mãe, você vai ver coisa, menino. Você vai ver coisa, menino. E eu tô vendo aqui com esses 5 de espadas, esse cavalo de espadas, que tu vai ver coisa, Ares. Tu vai ver coisa. Mas é importante que tenha planejamento. Cuidado se você está pensando em se jogar demais numa coisa. Eu vejo que aqui está mais como alerta para você no momento do que para qualquer outra coisa. Você sabe que tem aquela previsão que vem com mais inspiração, mas também tem aquela previsão que vem mais para chamar a atenção, viu? E eu diria que talvez não seja um excelente momento para você estar saindo, caindo de cara aí em qualquer coisa.
Tem que se articular melhor, viu? Principalmente com palavras e com ações. Atenção com algumas pessoas que você lida no momento, tá? Tem gente aí que eu tô vendo aqui que é mal intencionada, tá? Para seu lado. Ó, o conselho aqui da espiritualidade veio com a Rainha de Copas. Então é necessário você, para esse momento, ter até um certo equilíbrio emocional ao lidar com certas questões, se acolher um pouco mais. E claro, se a tendência aqui é você, de alguma forma, estar pensando em reagir de uma forma muito radical para algumas situações, a Rainha de Copas ela também fala sobre ter um pouco de compaixão. Eu não sei aonde é que isso aqui entra em tua vida, mas é como se, olha, tenha compaixão por você, tenha compaixão por outras pessoas. É o famoso, se quer, deixa claro, se não quer, deixa claro também. Foca ali nas tuas emoções, foca na tua empatia, ouve a tua intuição. Inclusive, aqui é um arcano que se remete muito à sensibilidade e à intuição, tá? Então você vai afirmar assim, Ares, para as próximas horas. Tudo vai ficar bem. Afirme, tudo vai ficar bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Taurinas e taurinos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui, Touro. Vamos lá para a sua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Touro, para essa segunda-feira, dia 6 de outubro. Previsão exclusiva aqui do YouTube, tá? Se você vê essa previsão em uma outra plataforma, fica de olho, tá? Eu tô de olho aqui que tem gente pegando meus vídeos. Cuidado para você não cair nos golpes. Amor, tu falou isso na última previsão também, não foi? É, geralmente o pessoal pega no final de semana, então fica atento. Denuncia aí se você encontrar alguma página que não é com meu nome, tá bom? Touro, seguinte, cara. Sensibilidade, viu? No ar. Rainha de Copas, um arcano que se remete a muita sensibilidade, a muita compaixão, a muito respeito. Arcano do 10 de espadas. Quem mais, tarô? E o arcano dos enamorados, tá? A gente tá falando aqui de uma indecisão emocional, né? Ou de uma decisão que você vai precisar fazer, vai precisar se harmonizar. Basicamente é o equilíbrio aqui que deve existir, tá? Principalmente aqui com relação a conexões. Olha, Touro, o 10 de espadas ele se remete a falar muito aqui do final de um momento de mais dificuldade, viu? Andou pintando alguma coisa aí numa relação sua com alguém, porque é o que parece aqui, algumas escolhas precisam ser feitas. Seja você escolhendo uma pessoa com quem você vai ficar, ou você pode estar lidando aqui com pessoas ou com alguém que vai precisar fazer uma escolha, tá? E eu sinto muito isso aqui no arcano dos enamorados. E esse arcano dos enamorados, ele me fala muito sobre uma tendência a ouvir o que teus instintos estão tentando te dizer. Ouvir o que é que tuas emoções estão tentando te dizer, tá? Talvez seja o melhor momento aqui para você ouvir, Touro, a tua intuição. Não sei onde é que isso aqui entra para você. Talvez ouvir a sua intuição, ela seja importante, tá? Ó, tá vendo? Ó, indecisões com 2 de espadas. Tem situação aqui que é o que parece estar em cima do muro. Olha, Morra, não sei se eu finalizo, não sei se eu finalizo, não sei se eu coloco uma pedra final nisso. E é o que parece, eu sinto muito que você vai tomar essas decisões, fazer essa escolha. É aquele negócio, né? É final do drama. Eu vejo muito aqui esse 10 de espadas me falando muito, Touro, sobre possíveis finais de drama. Pode ser um drama aqui, cara, que tá com a cara de drama amoroso. Drama amoroso, com uma questão que você tem que decidir junto com alguém, que já chegou ali num nível que não dá mais para tolerar, não dá mais para aceitar. E é necessário aí, de alguma forma, ter essa conversa ou essa escolha que você faz, ela precisa ser uma escolha
muito pautada em como você se sente, né? Atenção, o dois de espadas é a estagnação, touro, no plano mental, quando a gente se recusa a fazer uma escolha. Isso dói, né? E tirar dos olhos as vendas e fazer escolhas radicais são importantes. Qual peça do xadrez você vai mexer no momento, né? Tá lá o xadrez, a dama, seja lá o que for, você vai para cá, ou vai para cá, ou vai para frente. É como se agora a energia conspirasse para você sair dessa dúvida, tá? Se você finalizar o que tem que ser finalizado, você pode entrar em um processo de harmonia melhor consigo mesmo. É o que eu vejo. Se você finalizar o que tem que ser finalizado, você entra em harmonia consigo mesmo. Aqui pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão de relacionamento, como eu falei, algo muito pessoal seu. Mas é aquele negócio, chega ao fim para se abrir às novas possibilidades, às novas uniões. Se é uma questão de passado, touro, talvez é virar a página, meu irmão. Virar a página e seguir em frente, não ter medo ou receio de tomar uma decisão que é boa para você. Aqui está vindo, sabe, como confirmação para alguns taurinos. Tomar uma decisão que é importante, que é boa para você. Talvez isso seja muito bom. Um direcionamento espiritual para o signo de touro, tarô. Olha, 3 de ouros. Expanda, né? Fique próximo de quem agrega. O 3 de ouros é um arcano que se remete a falar aprendizado, a habilidades e colaborações. Então é como se o universo estivesse dizendo, olha, você não está sozinho nessa. Você não está sozinha, touro. Acredite, tem pessoas que estão próximas de você que podem te ajudar. Afirme assim para esse momento. A cruz sagrada seja minha luz. Afirme, touro. A cruz sagrada seja a minha luz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, gêmeos. Vamos lá para a tua leitura, gêmeos, para as próximas horas. Em especial para esta segunda-feira, dia 6 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui. E aqui é o nosso canal oficial, tá? Se você vê essa previsão publicada em um outro canal, que não seja os meus canais aqui do YouTube, fica um pouco ligado, tá? Que tem gente aí pegando meus vídeos e publicando no TikTok. Se não tiver o nome do perfil com o nome Amon-Ra, por favor, denuncie se você encontrar esse vídeo aí em uma outra plataforma, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos dar um jeito aí dessa galera que tá pegando meus vídeos, viu? Muito bem, gêmeos. O que é que nós temos para esse momento? Vamos saber aqui, tá? Geminianos e geminianas. Olha, o arcano do cavalo de paus. Aqui pode estar falando de um momento, gêmeos, onde você quer tentar uma coisa diferente. Quer fazer uma coisa diferente, quer buscar uma coisa diferente, quer abrir uma porta diferente. Vão falar de qualquer jeito. Isso é um ponto, tá? Vão falar de qualquer jeito. Eu já sinto isso. Aqui fala de intensidade, de coragem, né? O cavalo de paus é um dos cavaleiros que tem muita intensidade. E a coragem e a iniciativa, elas falam ali mais alto, sabe? Apareceu aquela oportunidade, o cavalo de paus pega. O telefone tocou, vou lá e atendo. Tem aquele currículo que eu fiquei sabendo ali que estão recebendo, eu vou lá e vou deixar. Tem aquela pessoa ali para conversar alguma coisa, para viver ali uma questão, eu vou lá e vivo. O cavalo de paus, ele fala, se remete a falar muito de situações que trazem para você uma certa ânsia, uma certa motivação, tá? Aqui pode ser para campo de trabalho, para campo amoroso também, né? Então a gente está falando aqui de algo que está pegando fogo no momento.
e parado você não quer estar. Né? Todo cavalo aqui no tarô, todos os arcanos de paus no tarô não gostam de ficar parados, não, né? Então tem movimento aqui. Ó, Rei de Copas. Aqui esse Rei de Copas, ele pode representar outro arcano da corte, tá? Ele pode representar pessoas no teu caminho. Aqui pode estar falando de um homem muito amadurecido, talvez até um homem que vá te ajudar, a figura masculina que vá te ajudar em algo, ou um bom aconselhamento que você pode receber no momento de uma pessoa assim. E o Rei de Copas vem com essa questão de ter uma compaixão, mas ter uma compaixão muito amadurecida, né? Então ele sabe lidar com uma questão ou com situações de uma forma mais emocionalmente equilibrada, eu diria isso, sabe? E tem aqui as compaixões também. Então tu pode estar lidando com situações onde a compaixão, o amor, ele pode estar falando mais alto. Aqui para campo amoroso pode ser um bom momento para alguns geminianos, tá? Principalmente até para você que quer coisa séria. Porque de repente aí tu pode estar lidando com uma pessoa que quer algo sério, talvez aqui no Cavalo de Paus você não queira algo tão sério, ou você pode inverter os papéis. Mas o Rei de Copas, ele sabe geralmente o que ele quer. Ele sabe geralmente aonde ele quer chegar, tá? Sinto muito isso, viu, Gêmeos? Eu sei aonde eu quero chegar. Qual o desfecho desse tarô, por favor? Ó, e o arcano dos 5 de ouros. Então, assim, o 5 de ouros é um arcano que se remete à escassez, tá? A escassez, a burburinho, a alguma coisa que está faltando. Então, até vou te dizer uma coisa aqui: cuidado com relações superficiais. Cuidado com relações superficiais, tá, Gêmeos? O 5 de ouros é um arcano que envolve carência. É um arcano também que envolve problemas que vêm acontecendo e tem relação muito com questões materiais e de alguma forma isso pode comprometer algum sistema, comprometer algum relacionamento. Às vezes até a nossa autoestima, né? O 5 de ouros também fala muito da nossa baixa autoestima, que beira ali um aspecto meio que negativo. Então, eu diria que é aquele momento em que você precisa, mais do que nunca, agir como esse rei de copas. Querer coisas duradouras, coisas vitalícias. É como se alguma coisa, é como se a conta não tivesse batendo. Eu sinto muito aqui com o 5 de ouros, é como se a conta não tivesse batendo. Eu torço para que seja uma superação, né? Você superando um momento de 5 de ouros. Que é aquele negócio, eu quero aquilo, mas eu não tenho a certeza se mereço. Cuidado para não estar vibrando nessa tendência. Ah, eu não sei se eu mereço. Sabe assim? Ó, apareceu para tu aquele lance ali bacana aí, olha, cara, eu não sei. Eu não sei se eu mereço isso. Então, não se permite, tá? Vibrar nisso. Não se permite. Não se prive tanto, né? O 5 de ouros também, ele fala de privação. Então, não se priva. Às vezes é alguma coisa que você tem que viver no momento em que você tem que entender que você pode superar qualquer obstáculo. Aqui também pode estar falando de você superando os 5 de ouros. Então, vamos lá, supera. Veja o lado bom. Receba a ajuda também que aparece para você nesse momento, cara. Essa é a vibe, tá? Essa é a vibe. Um conselho espiritual para você, Gêmeos, por favor, Tarô. Eu quero um conselho espiritual para essa leitura. Ó, vem com o diabo. E eu vou dizer, cobice. Cobice mais. Queira o melhor para você. Queira o melhor para você, cara. Não tenha medo, né? Não tenha medo. É uma coisa que eu digo aqui com o arcano do diabo. Não tenha medo. Portanto, você vai afirmar assim: eu não tenho medo. Afirme, Gêmeos, para as próximas horas. Eu não tenho medo. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo.
Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias. E vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Câncer. Lembrando que este é o nosso canal oficial aqui do YouTube, tá? Seja no canal Horóscopo de hoje, seja no canal Amon-Ra Tarot, ou seja, a minha página lá no TikTok. Se você vê, Câncer, a minha previsão em outra rede social que não seja com o nome Amon-Ra, denuncia, tá? Que estão pegando meus vídeos e estão publicando lá e tá sendo uma dor de cabeça danada para mim. Então, por favor, denuncia, faz um comentário dizendo que estão pegando meus vídeos, que eu fico muito feliz, tá? Me ajuda aí nessa. Muito bem, Câncer, o que é que nós temos aqui para as próximas horas, tarô, por favor? Câncer, seguinte, arcano da Rainha de Paus, né? Aqui tu pode estar lidando com uma questão que tu tá mais impulsivo, impulsiva, mais magnético, chamando a atenção de pessoas. A Rainha de Paus vem com essa energia de criatividade e de desejo muito alta. A Rainha de Paus não gosta de ficar parada. Ela quer se movimentar, quer fazer, quer chamar a atenção, quer conversar com as pessoas. Então aqui pode sim estar falando de um momento onde você se encontra com essa energia, tá? A energia de uma Rainha de Paus. Talvez até para lidar com trabalhos, lidar com pessoas. Isso pode ser algo muito positivo para você. Viu? Essa tendência aí a estar reagindo às coisas como essa Rainha de Paus. O que mais, tarô? Ó, Sete de Paus. Sete de Paus, outro arcano, né, que vem de bastos. O Sete de Paus é um arcano que fala de determinação, de sair da frente que eu estou chegando, de coragem, de se defender. Então, assim, você está lidando com uma situação, Câncer, que tu pode estar lidando com concorrência aqui. Com concorrência, pode ser uma tensão no trabalho, pode ser você lutando por alguma coisa. Mas olha, eu ainda vejo aqui que tem muita força, então cuidado para você não estar forçando demais uma barra. Ou tem gente aí que está forçando demais uma barra. Por vezes, a gente até que se torna um pouco inflexível para algumas questões, Câncer. O Sete de Paus, ele pode sim estar falando também dessas inflexibilidades. Mas é sobre lutar, tá? É sobre lutar, é sobre defender aquilo que é seu. Geralmente aqui pode sim estar falando de pessoas que querem pegar aquilo que é seu, querem tomar aquilo que é seu, querem tomar o mérito. Às vezes é você que faz e a outra pessoa é que está recebendo ali o prêmio, sabe? Dizendo que foi ela que fez, querendo tomar seu posto no lugar de trabalho. Então, talvez seja importante aqui você estar preparado, né? Vigilante, preparado. Pera que eu vou me defender. E assim, cara, eu vejo o seguinte, tem muita gente que tem inveja de você, Câncer. Tem muita gente aqui que tem inveja de você. E gente que se faz de amigo, tá? E gente que se faz de amigo. Ó, 8 de espadas. E o 8 de espadas se remete muito, mas muito mesmo, a uma visão limitada. Algo que está te limitando. Então, tem bloqueios aqui, Câncer, que estão te limitando. Pode ser pessoas. Pode ser pessoas, tá? Que estão te limitando. Pode ser ambientes que você se encontra no momento que a tensão está tão grande que você está ali muito limitado. E o arcano do 8 de espadas, ele fala sobre a necessidade de tirarmos dos olhos as vendas e observarmos as coisas realmente como elas são. É um aprisionamento, é uma preocupação sem fim. Sabe quando a gente não consegue tirar uma coisa da cabeça? Vejo muito isso aqui com 8 de espadas. Então, mais do que nunca, talvez é necessário aqui você ter uma consciência de que tem coisa que está te fazendo mal.
Aí eu volto. Atenção para você não estar forçando demais uma questão. Atenção para você não estar com medo demais. Às vezes é um medo infundado que você tem. Use e abuse das suas qualidades, das suas características. Não perca aquilo que é seu. Não permita que as pessoas elas limitem a sua visão. Fiquem te podando, sabe? 8 de espadas aqui eu vejo muitas pessoas ou situações, câncer, que podem estar te podando, tá? Ai, porque fica eu ali em cima daquele relacionamento. Cara, tem uma coisa aqui que está te parasitando demais. E talvez seja necessário você selecionar as lutas que você entra. Isso também entra no ponto de se proteger, né? Nem toda luta câncer vai te manter feliz. Por isso que eu estou falando, cuidado para você não estar tão inflexível com certas questões. Lutando contra o que você está sentindo. Lutando contra o que você está desejando. Olha o arcano do louco aqui no conselho. E o louco é, viva a liberdade, viva o potencial. É a nova jornada. Então, o conselho que está te dando aqui hoje é se liberte de tudo aquilo que está te prendendo. Te coloca na defensiva demais. Tu desprende energia demais para uma coisa. Então, é chegado o momento de você soltar um pouco mais, cara. Afirme assim, hoje eu me liberto de tudo aquilo que me faz mal. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja com você, leoninos, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá, Leão, para a sua previsão para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, dia 9, dia 6 de outubro. Eu acho que eu estou falando dia 9, sabia, para alguns signos. Acontece, né? A gente meio que se perde nos dias, mas é para o dia 6, segunda-feira, tá? Muito bom te receber aqui. E Leão, ó, tem uma página, tá? No TikTok que tá pegando os meus vídeos. Fica um pouco atento, tá? Se tu de repente tá vendo essa previsão e não é nos meus canais oficiais aqui do YouTube ou na minha página oficial no TikTok, se por acaso tu vê aí astrologia, não sei o que, cara, denuncia ou faz um comentário, tá? Ó, tá pegando os vídeos do canal de Amorra. Por favor, tá bom? Muito bem, Leão, o que é que nós temos aqui para as próximas horas? Vamos ver, tá? Signo de Leão, tarô, leoninos e leoninas. Olha, o arcano dos 6 de espadas. O arcano dos 6 de espadas é um arcano que se remete muito a alguma coisa ficando mais tranquila, você seguindo em frente, você se resolvendo com alguém, talvez até uma transição. O 6 de espadas ele se remete muito a uma transição que você está fazendo. Pode ser uma transição de carreira, pode ser uma transição de relacionamento. É uma coisa que talvez está se apaziguando ou até algum auxílio que você venha a receber, tá? Nas próximas horas, que de alguma forma, Leão, te acalme um pouco mais. Sabe quando a gente recebe uma notícia que acalma um pouco mais a nossa mente? Esse 6 de espadas, ele pode estar falando sobre isso, tá? Quem mais, tarô, por favor? E ó, a temperança. Talvez seja isso, né? Alguma coisa que vai te deixar bem, deixar tranquila. E pode esperar aí algum auxílio, tá? A carta da temperança é uma carta também que se remete a auxílio, que se remete a tempo, a paciência. Seja mais paciente com o seu processo. Às vezes é isso, né? A gente está lidando com alguma situação, Leão, que é uma barra que a gente enfrenta, que passa. Então, ser paciente com isso é algo muito importante. É entender o tempo de cada coisa. Tudo que está abaixo aqui da Terra acontece no tempo certo.
E a temperança aqui no centro da tua leitura pode estar falando sobre isso, sabe? Olha, a paciência, cara. As coisas ficam melhor. Aqui pode ser você também auxiliando alguém, mas eu vejo mais uma tendência de você receber esse auxílio, ou de algo que vem para você para deixar você mais em paz. Às vezes aqui, sabe, beleza, eu terminei uma relação com alguém, ou teve aquela questão que deu errado, mas vai trazer para você mais paz do que você imagina, sabia? Às vezes pode ser até uma libertação, tá? Uma libertação de uma preocupação, né? O que é muito positivo para você. Ó, e um arcano da roda da fortuna. O arcano das novas possibilidades. É aquele negócio, quem quer estar com você, fica. Quem não quer estar com você, vai embora. Se uma oportunidade deu errado, se as coisas tiveram que seguir em frente, a tua paciência, ela vai ser fundamental. E essa rodinha da fortuna aqui é como se você agora estivesse entendendo que, olha, coisas muito boas vão acontecer na minha vida. E essa rodinha da fortuna, ela se remete a reviravoltas, a novas possibilidades, a novas oportunidades, a um processo de resiliência, a um processo de reconstrução. Então, ser um pouco mais paciente com o seu processo pode ser muito bom para você. Às vezes, eu até falei isso, né, uma vez para o segundo leão. Às vezes é um tratamento que você está fazendo, é algo que você está lidando no momento, que está nesses 6 de espadas aí, e as coisas ficarão melhores. E a rodinha da fortuna, ela simboliza muito questões de destino, tá? O destino se cumprindo. Quem sabe uma nova pessoa aparecendo em sua vida, um novo trabalho aparecendo em sua vida, uma grande e maravilhosa nova possibilidade aparecendo na sua vida. Aí aqui vai depender de qual contexto ele é. Mas eu diria, tenha paciência, né? A temperança, ela fala sobre essa questão de ter paciência. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. E essa rodinha da fortuna, basicamente, não tem como você fugir. Estava na sua linha do destino que aquilo iria acontecer, que aquele encontro iria acontecer, que aquela possibilidade iria acontecer para você. Qual o direcionamento espiritual para o signo de Leão, Tarô, por favor? E olha, o louco, não tenha medo do novo, da nova jornada. Não tenha medo da nova jornada. Não tenha medo de dar um novo pontapé inicial, Leão. Às vezes uma coisa teve que seguir em frente para poder começar novamente de uma outra forma, com um novo padrão. Tu pode aqui, inclusive, estar saindo de um padrão repetitivo, tá? E indo aqui agora para um novo patamar, uma nova jornada. Portanto, afirme assim, Leão, sem medo. Universo, estou aberta ou aberto às infinitas possibilidades. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja contigo, Virgem. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Virgem. Em especial para essa segunda-feira, dia 6 de outubro, tá? Próximas horas, abra o coração para receber essa mensagem. Esse é o nosso canal oficial, né? Nossos 2 canais no YouTube. Então, peço humildemente, tá, Virgem? Se você encontrar essa previsão publicada no TikTok ou em uma outra página que não seja uma oficial minha, com o nome Amon-Ra, por favor, denuncia, tá? Muito obrigado. Virgem. Olha, Virgem, 10 de paus. 10 de paus é um arcano que se remete muito a uma situação de desgaste, tá? A uma situação de desgaste, que está pegando pesado demais. São situações que te colocam recebendo mais responsabilidades. É o peso das escolhas, é o peso dos comprometimentos.
E talvez até seja um fardo difícil de carregar. Mas eu sou muito positivo, porque aqui pode estar representando você muito resistente a algo, né? Situações que você se coloca com muita resistência, com muita insistência, tá? E olha, um as de espadas. O as de espadas, ele pode sim estar falando aqui de de uma clareza melhor sobre uma situação que está pesando demais nas tuas costas. É uma verdade, é uma informação. Talvez você, nesse momento, até encontre uma ideia de como lidar com uma situação que está pesando um pouco para você, tá? Pode ser uma conversa que você tenha com alguém, pode ser uma iniciativa que você tenha a partir de uma verdade, de uma clareza que você fique sabendo. Eu considero o as de espadas quando você começa a perceber as coisas de uma forma diferente, pensando de uma forma diferente. Então, talvez tenha relação direta com esse fardo que você está carregando. Sabe, olha, não é assim. Ou eu tenho que dividir isso com outra pessoa, ou eu preciso entender que algumas responsabilidades elas já estão pesando demais sobre mim. E o As de Espadas aparece aqui com essas ideias, que podem clarificar agora a sua cabeça, e a Espadas também corta, né? Então, tu pode também estar lidando aqui com uma situação em que você vai precisar cortar, tá? Uma situação em que você vai precisar cortar. A partir de quê? Dessa clareza que você vai ter. E ó, o arcano do mago. Então, o arcano do mago é um arcano que se remete a falar bastante, virgem, sobre saber manipular os recursos que tem. Manipula muito bem os recursos que tem, é criativo, desenvolve muito bem uma ideia. Então, perceba que tu pode, nesse momento, desenvolver muito bem uma ideia para tirar um fardo que está te pesando, tá? É aquele negócio, a faca e o queijo tá na sua mão. Como você vai usar, isso é outros 500. Então, vejo muito aqui com a energia do mago, você encontrando uma forma, tá? De finalizar algo que de alguma forma está pesando demais para você. E o mago ele vem com essa questão, sabe, de iniciativa, de habilidade. Mas o mago também é uma figura que manipula, tá? Que sabe manipular muito bem. Então eu diria até para você ficar um pouco atento, tá? Com algumas pessoas que podem estar colocando em suas costas mais responsabilidades do que você pode carregar, cara. Aí entra muito aqui uma questão de manipulações. Se for você que tem essa capacidade de fazer boas manipulações, que você faça manipulações que te permitam concluir aquilo que você começou, te permita ver as coisas como você não via antes e principalmente saber lidar com grandes demandas, né? Porque o mago também ele lida com grandes demandas. Então vejo aqui você conseguindo sair de uma situação. Mas para isso é como se você precisasse colocar em prática essa ideia que tu está tendo. Sabe, colocou na caneta, pegou a caneta, colocou no papel, ficou sabendo daquilo. Então vejo que é um excelente momento aqui para você aproveitar ideias que aparecem para você no momento e você usar isso ao seu favor, para você poder concluir, né, tirar esse fardo aqui do 10 de paus. Aí pode ser através de uma conversa, pode ser através até mesmo de um plano de ação que você coloca em prática, tá? Então vejo que é um momento onde pode ser crucial para você. É assim, né? É a cara de energia de segunda-feira. Você de fato aí não tendo medo ou receio de tomar uma iniciativa. Um direcionamento espiritual para você, ó,
a ideia em prática, cara. Valete de espadas, o pajem de espadas. É aquele valete que pesquisou, que investigou, mas tem coragem de executar. Então, eu diria, né? Coloque em prática. Chega de ficar só ali, né? Sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. É colocar em prática aquilo que você sabe. Usar ao máximo suas habilidades. Portanto, afirme assim, Virgem, sem medo. Essa vitória é minha. Afirme, essa vitória é minha. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Libra, em especial para essa segunda-feira, dia 6, tá? Muito bom te receber aqui no nosso canal oficial, né? Ou nos nossos canais oficiais aqui no YouTube. Estou falando isso para todos os signos, que se você, por exemplo, encontrar nossas previsões sendo publicadas em redes sociais como o TikTok, que não carreguem o meu nome, Amon-Ra, fica um pouco atento, tá? Que estão pegando meus vídeos aqui. Então, se você puder me ajudar nessa e você se deparar com esse tipo de página que não tem o nome de Amon-Ra, em redes sociais vizinhas, por favor, faz lá um comentário, tal, tá pegando os vídeos. Geralmente o pessoal coloca a minha voz um pouco acelerada, tá? Então, Libra, se você puder e der, preciso muito de vocês, tá? Nessa ajuda aí. Muito bem, Libra, como estamos, tá? Vamos saber aqui agora. Sigam de Libra Tarô, por favor. Olha, a figura do Rei de Copas, né? Rei de Copas, que é uma figura de maturidade emocional. Você pode estar vivendo um momento aqui, Libra, que você se encontra com uma maturidade emocional muito mais aflorada. Ou simplesmente é uma conquista emocional. O lado emocional está falando mais alto nesse momento, tá? Eu sinto muito isso aqui com o arcano do Rei de Copas. O seu aspecto emocional, talvez até você sendo muito importante para uma situação aqui, ou até tem gente aí também que é muito importante para você emocionalmente falando. E olha o arcano do julgamento. Interessante que o arcano do julgamento, ele fala de maturidade, tá? Então é como se você estivesse ligado a uma situação que está te deixando ainda mais amadurecida ou amadurecido emocionalmente. Pode, inclusive, estar demonstrando você com relação a alguém, tá? Que nesse momento se encontra muito amadurecido. O arcano do julgamento é um arcano que se remete a retomadas, é um arcano que se remete a reconciliações. Aqui a gente fala de desenvolvimento espiritual, retomando antigos projetos, antigas ideias que você tinha, oportunidades também. O julgamento também aparece para falar de oportunidades únicas nesse momento na tua vida. Sabe assim, eu não esperava que aquela oportunidade ela fosse aparecer. Aí ela aparece. Né? Interessante que aqui no julgamento a gente também tem a ideia de renascimento, né? Alguma coisa que está renascendo em tua vida. Pode ser essa tendência aqui de emoção, né? Essa tendência de emoção. Você está se renovando emocionalmente. Gente, aqui pode ser relacionamentos, tá? Eu tenho que dizer para você que aqui pode ser relacionamentos, nem sempre relações amorosas, mas pode ser outros tipos de relacionamento, tá? Uma conversa muito séria. E olha só, o arcano do sol. Então é como se tudo isso aqui fosse levar você para uma realização, para uma conquista, né? O sol fala de realização, o sol fala de conquista. Nesse arcano aqui em específico, né? As crianças estão aqui se divertindo. Então, de alguma forma, isso vai trazer para você também, Leão, desculpe, Libra, uma certa tendência a comemorar, a celebrar. É uma conversa que é necessária ou é uma oportunidade que chega para você no momento que vai te deixar mais realizado, vai te deixar mais feliz. Eu vejo muito isso aqui com a figura do sol, sabe?
principalmente porque o sol vem para trazer mais clareza. De repente, uma conversa que você tenha com alguém que vai trazer essa clareza. E a clareza, quando ela vem cheia de informações e entendimentos. Não se surpreenda, tá? Se for uma questão de passado, que nesse momento você está muito emocionado, com muita maturidade emocional para resolver aqui uma situação com alguém. E nem sempre é uma situação amorosa, pode ser uma questão de trabalho, uma questão de direitos seus. Mas olha, o sol fala sobre isso, né? Sobre um crescimento, sobre uma alegria, um desenvolvimento, cara. Então pode ser um bom momento para você, principalmente porque o julgamento ele fala de um divisor de águas, né? Olha, há muito tempo eu queria que aquela oportunidade ela retornasse para mim. Eu vejo muito julgamento vindo com essa premissa, tá? Que bom, não é? Que bom. Qual o direcionamento espiritual para o signo de Libra, Tarô, por favor? E olha, a Rainha de Ouros. E a Rainha de Ouros é a rainha do lucro, é a rainha da fidelidade, é a rainha do acolhimento material. Então, diria que é chegado também, né? O conselho que traz aqui é para você também olhar um pouco mais para você. E estar aberto a receber auxílios de pessoas. As pessoas podem te ajudar, alguém pode te ajudar. Tem uma figura aqui, inclusive até feminina, de repente, que pode te ajudar. Então, Libra, não recuse as ajudas, não recuse aquilo que chega para você no momento, porque você tem muito a ganhar, tá bom? Afirme assim: recebo, aceito e agradeço. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Escorpianas e escorpianos, que a alegria de viver esteja com vocês, Escorpi. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Escorpi, para esta segunda-feira, 6 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Como eu já sou bem chegado a Escorpião, Scorpi, olha, estão pegando meus vídeos, estão publicando no TikTok. Eu não vou ter receio de falar aqui nome de rede social vizinha, não, tá? Estão pegando os meus vídeos, estão publicando em outra plataforma. Se você se deparar com esse tipo de conteúdo, né? Não sei se você consome outras redes sociais, fica um pouco atento ao nome do perfil, tá? Que se não for com o nome Amon-Ra, estão pegando os meus vídeos e publicando lá. Aqui no YouTube você me encontra no canal Horóscopo de Hoje, que é esse que você vê as previsões, ou você pode encontrar no meu canal secundário, que eu publico as previsões separadas, Amon-Ra Tarot. Então fica um pouco atento, tá? Me ajuda nessa daí, Scorp, que estão pegando meus vídeos, visto que está dando um desgaste grande aqui para mim, tá? Muito bem, Scorp, como estamos, tá? Signo de Escorpião, Tarô, por favor. Scorp, olha, arcano do 9 de paus. O arcano 9 de paus é um arcano que fala sobre cura, a necessidade de se curar. Arcano 9 de paus fala sobre impacto. Perceba que essa pessoa aqui está até um pouco machucada, não é? Então, o 9 de paus ele vem para falar sobre essa questão de esgotamento. Você é muito desconfiada com alguma coisa, desconfiado, né? Eu sou positivo, porque aqui pode sim estar falando sobre você sendo muito perseverante com relação a algo. Eu estou insistindo muito, eu vou falar de novo, eu vou falar essa palavra 3 vezes. Eu estou insistindo muito em falar isso, mas não confunda insistência com persistência, tá? E aqui talvez pode sim estar falando de situações que de alguma forma estão deixando você um pouco na tensão, tá? Tem uma tensão aqui, um peso, uma sobrecarga, ou você está tentando ali contra tudo e contra todos. Às vezes falta pouquinho, não é, para você chegar lá. Aí, ó, dá mais um gás que tu chega. Ó, 7 de espadas. Aí aqui eu tenho que falar sobre alguns alertas, tá? Talvez aqui, cara, alguém foi falso com você. Alguém mentiu para você ou alguém foi traiçoeiro com você. E o 9 de paus está aqui para falar sobre isso. Você chegou nesse 9 de paus
por conta aqui dessa traição. Ou você pode chegar nesse 9 de paus aqui por conta dessa traição, dessa mentira. Então é muito bom você ficar ligado, ter um plano estratégico, né, para algumas questões aí. Nem sempre é só fazer uma coisa, é fazer isso bem feito. Então seria até colocar em pauta essas estratégias, ficar um pouco mais esperto. Mas olha, alguma coisa aí está escondida. Alguém aí pode até estar tramando por você pelas costas. É aquele negócio, né? Aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Tu pode ter passado por uma traição, por uma decepção com alguém, alguém mentiu, por isso que você está assim, tá? Olha, Morra, teve ali aquele lance. Como também a gente pode inverter os papéis, tá? Que pode ter sido também você que possa ter agido de má fé com alguém e alguém está aqui sofrendo por conta disso. Mas eu vejo mais você, alguém que agiu mal, alguém que vem agindo de má fé ou pode agir de má fé e colocar você aqui nesse 9 de paus. E por fim, eu só digo uma coisa: atenção com a autossabotagem. Para alguns aqui, pode sim representar um sete de espadas vindo com você se autossabotando. E essa autossabotagem te deixa assim, muito desanimada. Desanimado, tá? Ó, arcano do diabo. Então aqui é o seguinte, tá? Cuidado com algumas pessoas. Cuidado com padrões tóxicos, com mentiras, com aquilo que está te prendendo, com más influências, tá? Sacando o diabo aqui, minha gente, olha, olha, olha. Pode sim estar falando de gente mentirosa, gente traiçoeira. Alguma coisa está parasitando demais sua energia. Relação que não vai nem para frente nem para trás. É um excesso também. Tudo que role de excesso no momento pode sim, Scorpio, em algum ponto acabar te prejudicando. E talvez seja mais do que nunca importante você ficar um pouco atento a isso, viu? Fica distante aí de algumas pessoas, né? Acenda uma vela para ter um anjo protetor, recita mantras positivos, procura relações que de fato são verdadeiras com você, seja verdadeira com você mesmo, tá? Porque esse diabo aqui, ele pode sim apresentar uma questão aqui negativa, tá? Negativa, e é muito bom você ficar atenta, né? A gente traiçoeira. Ai, Amorra. Olha, quando é para ser, eu vejo assim, que uma previsão assim desse tipo, quando vem, para quem já sabe do que é que eu estou falando, tá? Se você não tem nem ideia, então não é para você. E olha aqui o direcionamento espiritual. O imperador. Tenha disciplina. Tenha respeito por si mesmo. O imperador é aquela figura máxima de poder. Controla a situação, controle os seus instintos. Seja forte e resiliente para lidar com certos tipos de pessoas ou até lidar com você mesmo, tá? Afirme assim para esse momento, Scorpio: aqueles que me protegem não descansam e também não dormem, tá? Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Sagitas, sagitarianas, sagitarianos, vamos lá para a sua leitura de tarô, Sagita, para as próximas horas, em especial para esta segunda-feira, dia 6 de outubro, tá? Gratidão por te receber aqui todos os dias. Para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Amon-Ra e estou aqui no canal de domingo a domingo. Aproveita essas leituras para falar que esse canal, não sei qual canal no YouTube que você me acompanha, pode ser o canal Horóscopo de Hoje ou pode ser o canal de Amon-Ra, são meus canais oficiais aqui no YouTube. No TikTok, lá eu tenho uma página que eu publico os cortezinhos das previsões com o nome Amon-Ra.
Só que tem um detalhe, viu, Sagita? Estão pegando meus vídeos e publicando sem a minha autorização em outras páginas. Então, se você se deparar com essas páginas publicando os meus vídeos, por favor, tá? Denuncia, faz lá um comentário, ó, tá pegando do canal de Amorra. Muito obrigado, tá? Muito bem, Sagita. Como estamos? Vamos saber aqui agora. Signo de Sagitário, tarô, por favor. Sagita. Olha, arcano 2 de espadas. O 2 de espadas, Sagita, se remete muito a indecisões. A indecisões que nos paralisam, a conversas difíceis que temos que ter e acabamos não tendo. É o famoso ficar em cima do muro, né? Ou se recusar a fazer uma escolha. É como se fosse difícil, né? Escolher uma coisa ou outra. E muitas vezes, quando a gente não escolhe nada, a gente se paralisa, tá? E esse 2 de espadas, ele se remete a falar muito sobre isso. Discussões, nebulosidade, incertezas. E olha, a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela é um arcano que se remete a lucro, a fidelidade, a acolhimento. A Rainha de Ouros é aquela que chega junto, é aquela que tem muita generosidade, tem muito cuidado sobre aquilo que faz. Então, assim, tu pode estar diante de uma situação aqui, Sagitário, que o peso da sua decisão, o peso da sua escolha, ela envolve outras pessoas. Pode ser isso, tá? O peso das suas decisões, elas envolvem outras pessoas, ou é necessário você agir como uma rainha de ouros que pensa no que vai ganhar e tomar uma decisão. Às vezes é aquilo, a rainha de ouros, ela não entra em time para perder, ela entra em time para ganhar. Então, alguma coisa aqui talvez precise ser olhada dessa forma. O quanto é que eu vou ganhar com aquilo? O que é que eu estou ganhando com aquilo? O que é que aquilo está me dando o que é que aquilo está me dando em troca? Arcanos de ouro sempre se remetem à questão de receber por aquilo que está fazendo, né? É a terra. A terra, ela nos dá aquilo que plantamos. Então, é como se em algum momento aqui você precisasse agir como uma rainha de ouros para tomar uma decisão que vise também você ganhar com isso, tá? Que venha para você ganhar com isso. É um arcano que se remete à fidelidade, é a ser fiel. Ó, e o arcano do cavalo de ouros. Então, a gente está falando aqui provavelmente de uma situação que envolve trabalho. Talvez você vá precisar ou está lidando aqui com uma indecisão sobre algo que você decide, mas você tem que entender que é um passo de cada vez. E o cavalo de ouros é um arcano de constância, sabe? Sobre ser constante com algo, sobre não desistir, ter perseverança, ser responsável, né? Então tem muito uma tendência aqui que você vai precisar entender que se você escolher, o resultado não será de imediato. Ah, porque eu quero porque eu estou visando muito lucro, visando muito em ganhar. Olha, o que você decidir, entenda, não será de imediato. As coisas virão com o tempo. É como eu falei agora há pouco. É plantado para poder se desenvolver. Aqui pode ser, de repente, relação amorosa, alguma coisa que vai aí entrar em um processo de mais paciência, um processo de cotidiano, né? De ver como é que vai ser conforme os dias irão acontecendo. Então, eu diria que o que você vier a escolher, porque aqui pode sim estar falando de uma escolha que você faz, que é difícil, ou uma conversa que você tem com alguém que é difícil, que o resultado disso não será de imediato. Será aos poucos, né? É gradativo. Quanto mais você for dedicado a isso, mais isso vai crescer, mais isso vai germinar,
tá? Eu diria que até pode vir para alguns como frustração, né? Porque eu queria que acontecesse nesse momento, nessa hora. Não, é um processo. E o cavalo de ouros é o processo. É ali, a perseverança, é a persistência, é um passo de cada vez, é um cavalo mais paciente, tá? Então diria que não evitar tomar uma decisão seria importante para você, agir como essa rainha de ouros, pensando no resultado a longo prazo. Seria isso, tá? Olha, eu não poderia falar uma coisa melhor. Situações que desenvolvem agora, cara, o resultado ele não vai vir de imediato, mas ele vai vir. É a longo prazo, tá? Tem coisas assim que são a longo prazo e só assim você talvez vai sair dessa indecisão. Um aconselhamento espiritual para você, Sagita, ó, veio com o arcano da sacerdotisa, que é agir com inteligência, é agir com intuição. Talvez seja importante aqui para essa decisão que você vai tomar, ou essa escolha que você vai fazer, você ouvir um pouco mais a sua intuição. Às vezes até dar uma parada um pouco e colocar certas coisas na balança. E a tua intuição, com certeza, ela vai te dizer o que é que tem que fazer, tá bom? Portanto, afirme assim para esse momento: respeito a minha intuição. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Capricórnio, capricornianas, capricornianos, que a alegria de viver esteja com você, Capricórnio, todos os dias, tá? Vamos lá para a sua leitura de tarô para as próximas horas, Capri, em especial para esta segunda-feira, dia 6 de outubro, tá? Esse é o nosso canal oficial aqui do YouTube, seja o horóscopo do dia, seja o canal de Amon-Ra, é o nosso canal oficial. Na rede social vizinha, nós temos as páginas com o nome Amon-Ra. Eu falei isso na última leitura e vou repetir aqui, tá, Capri? Se você encontrar nossos vídeos em outras plataformas que não tem o meu nome, fica um pouco atento, tá? Denuncia, vem aqui me dizer, tá? Porque estão pegando os meus vídeos e estão publicando sem a minha autorização. Capri, vamos lá. Próximas horas para o signo de Capricórnio, tarô, por favor. Olha, Capri, arcano da Rainha de Espadas. Aqui então a gente está falando de situações que envolvem lógica, de situações que envolvem raciocínio rápido, frieza em certos pontos, palavras que são ditas, que muitas vezes até que podem ser mal interpretadas. Aqui é empoderamento, tá? É um arcano que se remete a empoderamento. A Rainha de Espadas vem com essa tendência de empoderamento, mas é uma carta que fala muito sobre inteligência, tá? Então, talvez você está lidando com situações que vem desenvolvendo essa sua inteligência, né? Esse seu poder de autocriticidade, né? De criticar certas coisas, de saber o que é bom, de saber o que é ruim, de não estar muito aí para a questão de fala, 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 fala. Não, tudo aqui está muito no plano racional, tá? E olha aqui o arcano do louco. Interessante que talvez você esteja sendo muito racional para começar algo, tá? Está sendo muito racional para começar algo ou você precisa ter muita racionalidade para poder começar essa jornada. E o arcano do louco vem para falar dessa jornada, desse se jogar aqui em alguma coisa, tá? Então, assim, pode ser aquele negócio. Opa, apareceu aqui uma oportunidade, eu vou me lançar de cara nessa oportunidade. Aí, olha, tem que pensar um pouco, né? A Rainha de Espadas, ela é mais articulada, ela é mais fria e calculista. Claro que, atenção para os exageros, né? Quanto mais você pensa, mais você tem receio de dar um primeiro passo aí para alguma coisa. E olha, 8 de ouros. E 8 de ouros é um arcano de progressão, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Não tem como fugir da palavra aperfeiçoamento quando aparece o arcano do 8 de ouros. Então veja o seguinte, tá? Se você tiver as estratégias bem elaboradas,
vale a pena você dar esse passo. Caso contrário, não vale. Você vai ter que se articular melhor. Então aqui eu me comunico para dois tipos de capricornianos. Os capricornianos que já estão preparados para dar esse passo, tomar essa iniciativa, vão ganhar muito com isso, porque tem aqui esse aperfeiçoamento, esse melhoramento, né, no Oito de Ouros. Inclusive é um arcano que se remete a lucro, então vai trazer para você algum lucro. Caso contrário, antes de você iniciar alguma questão aqui na tua vida, Capricórnio, nas próximas horas, é até interessante você ouvir o que as pessoas têm para te dizer, que inclusive podem te ajudar nesse processo aqui de aprimoramento, tá? Então vejo que é um momento onde você está se lançando, né? Ou quer se lançar em algo, porém tem que ter estratégia. Ah, eu estou pensando em investir o meu dinheiro ali em alguma coisa. Olha, estuda, pesquisa, analisa. Essa energia da Rainha de Espadas vem com muita lucidez. Então, tenha essa lucidez e olhe um pouco para o que você está pisando, né? O louco, ele está olhando para cima. Então, tem um penhasco aqui. Então, é importante aqui você, para esse momento, se articular melhor no solo que você está pisando, para não se tornar uma desorganização, né? Não ser um início desorganizado. Eu diria isso. Atenção com inícios desorganizados. O arcano do Oito de Ouros envolve, querendo ou não, comprometimento. Se não tiver o comprometimento, é como se não saísse do lugar, não fosse para lugar nenhum, né? É uma coisa muito solta, levando em conta o arcano do louco. Então, foca um pouco na tua inteligência, foca um pouco na tua criatividade, foca um pouco na tua estratégia, deixa claro para as pessoas o que você quer, que eu tenho certeza que algo que vai ser construído no momento pode sim trazer para você bons resultados, tá? E eu vejo que o Oito de Ouros é um arcano de expansão. Eu gosto muito de Oito de Ouros porque fala dessas expansões, né? Dessa sua dedicação. Então, assim, né? Não tenha medo, né? Não tenha medo de se lançar ao desconhecido, contanto que tenha estratégia, tá? Tem que ter aqui uma estratégia para as próximas horas, né? Aquele negócio, eu vou contar com a sorte, e não diria, não conta com a sorte, sabe? Não conta tanto com a sorte, tem que estar preparado. Tem que estar preparado aí para as próximas horas, tá? Ó, um rei de paus aqui no teu aconselhamento, e eu vou dizer, o rei de paus, ele é sábio. Ele usa suas experiências ao seu favor. Então, eu diria até para alguns capricornianos, use a sua experiência ao seu favor. E ouça o que de repente algumas pessoas podem trazer para você de informação, mesmo que isso venha através de críticas. Leve consigo isso. Mesmo que venha através de críticas, é importante você ouvir o que as pessoas têm a te dizer antes de você se lançar em algo, tá bom? Afirme assim: o resultado será favorável. Afirme, Capri, o resultado será favorável. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um abraço, até amanhã. Signo de Aquário, aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Aquário, em especial para essa segunda-feira, dia 6 de outubro. Um prazer imenso te receber aqui no canal, tá? Aquarianos e aquarianas, o que é que nós temos para as próximas horas? Não esqueçam, tá? Esse é o nosso canal oficial, Horóscopo do Dia, ou o canal de Amon-Ra, e alguns cortes que eu publico nas redes sociais vizinhas. Aquário, me ajuda nessa, Aquário, me ajuda nessa. Se você vê meu conteúdo sendo publicado em outras redes sociais, com nomes de horóscopo, de astrologia, não sei o quê, por favor, faz um comentário, diz que estão pegando meus vídeos. Isso vem me dando uma dor de cabeça danada, tá? O pessoal tá pegando meus vídeos aqui, publicando e se passando por mim, tá? Muito bem, Aquário. O que é que nós temos? Olha, Aquário, arcano do Papa. Papa é um arcano que se remete à sabedoria, a dogmas,
a tradição, a respeito, tá? A bons conselhos. De repente, aí você recebendo um bom conselho de alguém, ou até sendo você essa pessoa, né? Que fala palavras que acrescentam muito. É um arcano que se remete a formalizações, algo sendo formalizado, né? Contratos sendo formalizados, informações que chegam para você ou situações que se concretizam mais, né? Mas vamos lá. Ó, o arcano da Imperatriz, outro arcano maior. A Imperatriz é o arcano da fertilidade, é o arcano da criatividade, é o arcano de colocar ideias em prática. Sabe assim, eu vou abrir a gaveta e vou colocar aquela ideia em prática. Então, eu sinto muito aqui uma questão que talvez você possa fazer, Aquário, que fuja um pouco do convencional. Não sei o que é. Ou um relacionamento que está fugindo um pouco do convencional, ou você lidando com uma pessoa que é um pouco diferente de você, ou você pode ser um pouco diferente dessa pessoa. A Imperatriz, ela chama atenção, ela é bonita, fala aqui de uma figura de uma pessoa bonita, fala aqui de charme, de fertilidade, de criação, de gravidez, tá? E com esse arcano aqui do Papa, pode até ser casamento. Então, eu vejo que o caminho está aberto aqui para alguma coisa estar se concretizando em tua vida. Mas atenção, Aquário, com certas limitações no seu plano de padrão, tá? Às vezes o padrão é só aquele, é só daquele jeito, é só daquele jeito, é só daquele jeito, e de repente, né, as soluções nem sempre são convencionais. Fugir um pouco do padrão pode ser algo interessante para você no momento, né? E essa Imperatriz aqui, ela pode demonstrar isso. Às vezes tu tá ligado ali numa coisa muito formal, e a Imperatriz vem com essa pinta um pouco de aspectos de informalidade. É um poder feminino muito grande, tá? O arcano da Imperatriz vem com esse poder feminino muito grande. Então tem muita criatividade aqui envolvida. Ó, e o arcano dos 5 de ouros. Então, assim, é como se o que você vai colocar em prática agora, você precisasse entender que mudar um pouco o padrão pode ser algo muito favorável para você. Inclusive até para superar aqui esses 5 de ouros, sabe? O 5 de ouros fala de escassez, o 5 de ouros fala sobre sentimento de falta, alguma coisa está faltando, alguma peça não está no eixo. É o desânimo também, tá? Então, assim, talvez vem causando em você desânimo. E é necessário, mais do que nunca, você fugir um pouco do convencional. Eu diria isso, viu? Fugir um pouco do convencional pode ser algo muito interessante para você. Quem sabe até você superar uma situação aqui difícil. O 5 de ouros é um arcano onde a gente tem que vencer muitas vezes o orgulho. E mudar de opinião, Aquário, faz parte da natureza humana. A gente às vezes muda de opinião ou precisa mudar de opinião. Às vezes até para vencer o orgulho, para receber de alguém ajuda ou colocar uma ideia em prática que seja um pouco diferente daquela do jeito convencional, sabe? Então pode ser um excelente momento para você ouvir a sua voz da sabedoria, mas não ter receio de mudar um pouco, mudar, pensar diferente, trabalhar um pouco mais a tua autoconfiança, usar esse poder que você tem feminino de repente agora para criar algo diferente, sabe? Criar algo diferente que pode ser muito bom para você. Então vejo até uma superação aqui desses 5 de ouros, tá? De repente aí o que vai fazer com que você supere esses 5 de ouros, esse momento ali de prejuízo ou até de uma tensão, é você pensar um pouco fora da caixa. Eu diria isso aqui para alguns aquarianos, sabe?
talvez você vai pensar um pouco fora da caixa para tirar você um pouco dessa situação aqui de insegurança, de incertezas, de medos, de receios. Então, as próximas 24 horas aí, você pode estar, sim, superando esses 5 de ouros, né? Para outros aqui, talvez vai precisar ouvir um pouco mais a tua sabedoria para não cair em certos exageros e gastar mais do que pode, percebe? Então, vejo também esse retrato aqui. Você precisando lidar com uma situação onde tem muita tentação, muita coisa, mas espera que eu vou esperar passar um pouco a onda antes de me lançar aqui em alguma coisa. O ponto central que eu vejo na tua leitura, Aquário, é que você vai ter uma consciência muito grande do que você tem que fazer. Seja você lidando com pessoas no aspecto amoroso ou até no trabalho, tá? Evitando aqui de fato prejuízos. Porque o que vai acontecer aqui é você evitando de fato um prejuízo ou até trabalhando um pouco mais a sua autoconfiança. Um direcionamento para você no campo espiritual, olha, veio o 4 de espadas. E o 4 de espadas é muito uma tendência ao fica um pouco quieto, tá? Segura um pouco a onda. Então segura um pouco a onda para tu não cair, Aquário, em certos exageros. Aqui é o descanso do guerreiro. Então eu diria assim, foca nesse momento naquilo que você já conhece, mesmo que seja para você colocar uma ideia em prática, mas foca naquilo que você já conhece. Sabe assim, o barato sai caro? Então toma cuidado com isso, tá? Que o barato pode sair um pouco caro. Afirme assim, hoje eu só quero paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, Aquário, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo, Peixes, todos os dias. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Peixes, para as próximas horas. Em especial para essa segunda-feira, dia 6 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal, tá, piscianos? Como eu sou de Peixes, me sinto à vontade para falar, tá? Peixes, ó, meus canais oficiais aqui no YouTube são 2, Horóscopo de Hoje e Amon-Ra Tarot aqui no YouTube, e tem o meu canal Horóscopo de Peixes aqui no YouTube. Nas redes sociais, vizinhas, lá no TikTok, lá tem o horóscopo, não, lá tem o Amon-Ra Tarot. Então, Peixe, se você vê previsões minhas publicadas em páginas, sabe? Astro não sei o quê, astrologia não sei o quê. Cara, denuncie essas páginas, Peixes, me ajuda, faz um comentário, diz que estão pegando meus vídeos, que eu fico muito feliz, tá bom? Muito bem, Peixes, como é que estamos aqui para as próximas horas? Vamos saber aqui agora, tá? Peixes. Olha, arcano do sol. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. O sol fala de clareza, né, Peixes? As coisas ficando mais claras para você. O sol fala de situações que envolvem realização, conquistas, momentos de alegria, tá? Talvez aí sendo um dia, né, ou uma semana para você, Peixes, que você se encontra mais brilhante, né? Você brilha naquilo que você faz. Você chama a atenção das pessoas, né? O sol ele pode representar muito isso, Peixes. Olha, o arcano do 6 de paus, cara. Que maravilha, Peixes. 6 de paus que se remete muito à promoção, à valorização, a respeito, à vitória. Então, quem sabe algo aqui, né, que você realiza, que traz para você essa vitória. Dias de luta, né, dias de glória. Dias de luta, dias de glória, Peixes. Aqui pode ser pessoas que enxergam o seu valor. Você chama a atenção das pessoas com essa energia que você emana, Peixes. E fez foi cair aqui a carta, viu? Ave Maria, vamos quebrar aqui o protocolo. E a carta caiu no chão, né? Aquele negócio, quando sai muito positivo para Peixes,
chega a gente estranha demais. Mas o arcano do Seis de Paus, Piscianos, ele fala assim, desse momento de conquista, tá? Quem sabe até você recebendo o valor, né, por aquilo que você é. Alguém reconhecendo aí o seu valor e isso te deixando muito feliz, tá? Muito feliz, cara. Ai, 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 que coisa boa, peixes. E ó, sete de espadas. Então, esse sete de espadas aqui pode estar falando muito, peixes, de você ficar um pouco, de você primeiro não se autossabotar, tá? Você parando de se autossabotar. Eu vejo muito esse sete de espadas sendo isso. Você parando de mentir para você mesma, para você mesmo, tendo as estratégias que são necessárias, sendo sincero com aquilo que está sentindo, com o que você tem. E falo mais, né? Só atenção para você não perder aquilo que você conquistou, cara. Não cai na tentação, peixes. Cuidado com gente invejosa também, né? Quando a gente brilha bastante, de alguma forma chama a atenção. Mas eu vou te falar um negócio, viu? Aqui pode estar representando você sabendo de algo. E você soube disso, e de alguma forma isso foi muito bom para você. Sabe, ainda bem que eu soube daquele, não sei, que eu saio limpo, saio com o coração batido, assim, que eu não errei. Pode ter errado comigo, mas eu não errei. E eu sinto muito esse sete de espadas, que é um arcano que merece atenção, né? Porque chama a atenção. Mas é muito uma tendência, piscianos, a você talvez agora ver as coisas de uma forma diferente. Você sabe o valor que você tem e não quer ir mais para relações mentirosas, para relações de trapaça, para relações que não fazem o menor sentido para você. Não adianta mais ficar jogando para debaixo do tapete certas questões. A verdade, ela sempre vem à tona. E para muitos aqui pode ser isso, viu? Você descobrindo algo, ou você sendo muito esperto agora com relação a alguém, e não contando tudo para as pessoas, né? Às vezes a gente ganha uma coisa que pode inclusive, Peixe, estar representando você ganhando uma promoção ou ganhando algo, mas você ficando um pouco na sua, escondendo isso aí de algumas pessoas, tá? Talvez até isso seja muito positivo para você, porque de repente tem gente aí que vai querer tomar proveito, tá? Tem gente aí que vai querer tomar proveito. Qual o conselho espiritual para o signo de Peixes Tarô? Ó, 10 de paus. E aqui pode sim estar se remetendo a falar, Peixes, de um alívio de sobrecargas. Um alívio de sobrecargas. E para muitos aqui é o seguinte, valeu a pena não ter desistido. Para muitos piscianos aqui vem, valeu a pena não ter desistido. Foi difícil, foi estressante, mas valeu a pena não ter desistido. Portanto, afirme assim, peixes, não desisto dos meus sonhos. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e amanhã eu tô de volta. Tchau!